Excelentíssima senhora juiz de direito, venha a defesa respeitosamente perante a Vossa Excelência, na forma do artigo 403 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais orais. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da hora denunciada pelo crime tipificado no artigo 155, inciso 2, furto qualificado pelo abuso de confiança. Inicialmente, Excelência, insta a salientar que do acervo probatório produzido até o presente momento, não há provas inequívocas que demonstram o efetivo furto, ora conforme demonstrado e buscado demonstrar no curso dessa audiência de instrução e julgamento. Insta a salientar que Giovana, durante o período que ela laborou, era permitido por políticas e práticas autorizadas dentro daquela empresa que pudesse levar os produtos com uma tara diferente daquela que era comercialmente vendida aos demais consumidores, uma vez que era funcionária e só poderia ser levado aqueles produtos que estavam próximos a ser vencidos, o que foi demonstrado de maneira cabal e ratificado pelas outras testemunhas, inclusive de acusação que fora colhido. De outra hora, os pães que eram levados daquela unidade eram autorizados pela própria vítima que pudesse ser levado pelos funcionários. Então não há que se falar em furto daquilo que há a prévia autorização para ser realizado. Então, se o pão era levado sem o pagamento, assim foi feito porque era autorizado pelo proprietário daquela empresa. Se a pesagem era realizada de um valor diferente, isso era feito porque foi autorizado pelo também proprietário daquela empresa. E aqui, conforme demonstrado, as próprias testemunhas de acusação disseram que os produtos que estavam próximos a serem vencidos poderiam ser pesados com uma pesagem diferente, porque iriam então ali vencer. Questionado a testemunha de acusação se era conferido de dentro da sacola da hora denunciada se aqueles produtos eram relacionados a quitandas novas ou as quitandas que iriam vencer no dia seguinte, demonstrou de que não houve essa conferência. Então há uma mera alegação e suposição de que os produtos que estavam dentro daquela sacola se tratariam então de produtos que não eram autorizados a ser pesados com a tara diferente. Por essa razão, no direito penal deve haver uma certeza inequívoca para fins de condenação, o que não há no presente caso, razão pela qual pugna-se então, na dúvida, que se absolva a hora denunciada nos termos do artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. Não sendo o entendimento de Vossa Excelência, assim então pela absolvição, verifica-se que o que era supostamente subtraído tratava-se de produtos alimentícios e devidamente demonstrado no inquérito policial, a própria vítima ela relata de maneira taxativa que verificou uma única vez, embora outras testemunhas disseram que a prática era recorrente desse ato praticado. No entanto, Excelência, aqui aplica-se perfeitamente o princípio da insignificância, postulado básico para atender à última ratio do direito penal. Há aqui uma mínima ofensividade da conduta da hora denunciada. Não há periculosidade social da ação da mesma, é o único fato que ela responde. Há também um reduzidíssimo grau de reprobabilidade do seu comportamento e também há uma inexpressiva lesão ao bem jurídico ora tutelado. Diante da proporção daquela empresa que deve ser analisada, o seu tamanho empresarial e o produto que em tese teria sido subtraído, que se tratavam de presuntos ou pães ou quitandas, conforme foi demonstrado no hora inquérito policial. Não sendo o entendimento de Vossa Excelência pelo reconhecimento da tipicidade com base no princípio da insignificância, primeiramente pede-se a tipicidade que não seja levada em consideração qualquer fato, ora trago durante a audiência de instrução e julgamento, que ocorreu entre os anos de 2014 até 15 de janeiro de 2015, conforme consta na denúncia, porque a hora denunciada era menor de idade à época dos fatos, ausente então o terceiro requisito, o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade, pois era inimputável à época dos fatos, não podendo ser levado em consideração, quiçá para fins de aplicação da continuidade delitiva. Ainda assim, Excelência, superado essa parte, há uma ausência de subsunção da conduta praticada pela hora denunciada para aquela descrita na hora denúncia. Excelência, o furto ele pressupõe a subtração daquilo que você não tem sobre a sua posse.
passando então a subversão daquela posse, retirando o poderio da vítima. No caso em tela não é o que aconteceu. A vítima, a denunciada, ela já tinha a posse daqueles produtos. Se ela então se apodera daquele produto, nós estamos falando aqui de um delito de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal. Então, pugna-se pela desclassificação pelo crime de apropriação indébita. Se também não for entendimento de Vossa Excelência, falar não, embora ela tinha a posse daqueles produtos, mas, no entanto, se tratavam de produtos perecíveis, não podendo classificar então o tipo de apropriação indébita, também não continua caracterizando o crime de furto. Excelência, o que as vítimas aqui relataram, e ficou bem demonstrado, que ela não retirava produtos sem fazer o efetivo pagamento. No entanto, às vezes havia uma pesagem de maneira diferente, obtendo um proveito econômico em benefício próprio. Assim, caracteriza-se melhor a subsunção do texto fático e da conduta ao crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, pois ela obteve em tese, então, para si uma vantagem ilícita, teve um prejuízo alheio e induzia a erro mediante a alteração da tara, a alteração daquela balança. Então, Excelência, não caracteriza também o delito de furto, mas poderia caracterizar e melhor se amoldar ao tipo de estelionato, havendo aqui então uma subsunção formal a aquele tipo penal. Assim, Excelências, superado, então, reconhecida a desclassificação pelo estelionato, para o crime de estelionato, se não for o caso de absolução pelas teses já supramencionadas acima, pugna-se, na fase de dosimetria da pena, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, pois era a época dos fatos menor de 21 anos de idade. Quanto à dosimetria, em caso de condenação que não se espera, nos termos do artigo 59, a culpabilidade ela não refoge do tipo penal. Os antecedentes são bons. A conduta social demonstrou que a Giovana ela sempre exerceu o trabalho ainda quando era menor de idade, demonstrando que há uma boa conduta social. Os motivos não refogem do próprio tipo penal, seja do de furto, de apropriação indébita ou do próprio tipo penal de estelionato. As consequências do crime também não refogem do próprio tipo. Não há demonstração de maneira inequívoca que as consequências se refugiam do tipo penal. Sendo assim, devendo ficar a penalidade no seu patamar mínimo, seja por qual daqueles crimes ora demonstrado aqui. E assim, Excelência, pugnas, em caso de condenação, que seja desde já analisado a viabilidade da prescrição retroativa, contando-se a sua prescrição pela metade nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois a época dos fatos era menor de 21 anos na data dos fatos, devendo ser contado então pela metade. E assim, no pior das hipóteses, uma pena superior ao mínimo legal, o que se não se espera por causa das consequências do crime do artigo 59 serem todas favoráveis à hora vítima, não ultrapassaria um marco de 4 anos, ou seja, prescreveria em 8, reduzindo pela metade essa prescrição em razão da menoridade de 21 anos de idade. Nós estamos falando de uma prescrição em 4. Nós estamos falando que o último fato ocorreu em 2017, recebimento da denúncia, ela se veio em 2018, 5/11 de 2018, sendo que até a presente data, não tendo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, já ultrapassaram o período de 5 anos. Da melhor sorte, estando prescrito na penalidade de qualquer um dos tipos penais tragos a Vossa Excelência. É o que há de requerer, Excelência. Obrigado.